Boa noite, pessoal. Eu vou fazer um resumo da aula de controle do treinamento. Ok? Então, como que nós sabemos se de fato o nosso trabalho, o nosso treinamento, ele está no caminho certo, né? Como que a gente controla esse trabalho, né? Eu, particularmente, testava os meus atletas uma vez por semana, geralmente realizando a prova, né, o pessoal do atletismo, realizando a prova dele toda sexta-feira. Então, uma vez por semana, ele realizava, né, se era um atleta de 400 metros, ele fazia os 400 metros valendo, né, da mesma forma que ele competiria. Okay? Mas, obviamente, para outras modalidades em que nós, como preparadores físicos e não técnicos, nós precisamos acompanhar essa performance física. Se de fato a gente está entregando para o técnico um atleta muito bem preparado fisicamente para que ele possa desenvolver ao máximo aí suas habilidades técnicas. Ok, pessoal? Então, acompanhem comigo lá. Então, por que nós realizamos uma avaliação, né? Para que a gente possa prescrever um exercício adequado ao nível de condicionamento do atleta, para que possamos dar um feedback, ter esse controle do pré e pós-treinamento, para ver se de fato houve diferenças significativas com o nosso trabalho. A questão motivacional de o atleta perceber essa superação, se conhecer melhor, querer demonstrar esse resultado, querer atingir as metas. E, como eu falei, né, que a gente possa, então, controlar esse trabalho e perceber que estamos no caminho certo. Podemos realizar avaliações antropométricas e funcionais. As avaliações antropométricas são avaliações de índice de massa corporal, relação cintura-quadril, percentual de gordura corporal, circunferências, né, dobras cutâneas, de forma a perceber se o atleta ele está mantendo uma qualidade física, um peso adequado, né, de forma aí a manter certos padrões, muitas vezes necessários, peso adequado para a modalidade, às vezes ele compete em determinadas categorias de peso, e também avaliações funcionais, né, das diversas capacidades físicas, flexibilidade, força e todas as suas subdivisões, né, a força máxima, a força resistência de força, força explosiva, né, ou força veloz, que é a potência, resistência, né, de força, como eu tinha dito, resistência anaeróbia, potência e resistência aeróbia, coordenação, equilíbrio, entre outras capacidades. Como que a gente escolhe um teste adequado para o nosso atleta? Primeiro, que ele tem que ter objetividade, né? Eu não vou fazer um teste com ele só por fazer, só por preencher papel, né? Isso não tem finalidade nenhuma, tem que ter exatamente um motivo para isso, né? E o teste que eu vou escolher ele tem que ser válido, tem que ser um teste reconhecido na literatura que tenha fidedignidade. Isso é, não adianta eu fazer um teste hoje e não saber se a diferença no futuro realmente foi devido ao aumento ou diminuição da performance, ou essa diferença aconteceu aí por causa de um equipamento que não mede adequadamente, ou um teste que não tenha condições de ser reproduzível da mesma forma que foi antes. Ok? Então, se eu faço um teste hoje, né, e no futuro eu faço de novo, tem que ser exatamente nas mesmas condições, para que eu não vá comparar aí
banana com maçã, né? Eu preciso fazer exatamente o mesmo teste. Se eu vou fazer peso, eu preciso fazer a pesagem na mesma balança, porque mesmo que aquela balança ela possa não dizer exatamente o peso real do sujeito, aquele erro ali que a balança tem ele é constante, né? E de fato no futuro vai me dizer se o atleta aumentou ou diminuiu o peso. Agora, se eu usar duas balanças diferentes, pode ser que ele não mudou o peso e vá me apresentar um resultado diferente no peso, né? Então, o teste ele tem que ser da forma mais reproduzível possível, né? Então, se eu vou fazer uma circunferência de abdômen e essa fita métrica tem que passar em cima do umbigo, né? Tem um parâmetro ali que é fácil de reproduzir, né? Então, assim, tem que estar na horizontal, tem que ser os mesmos padrões para que no futuro eu possa, de fato, dizer se ele melhorou ou piorou. Mesma coisa se dá com relação, por exemplo, a um teste de impulsão horizontal, tem que ser as mesmas condições, mesmo calçado, mesmo piso, mesmas, né, condições de teste. Tá? Todos os testes, a gente tem essa tendência a chamar tudo da mesma coisa, né? Teste, medida, avaliação, mas os conceitos eles são diferentes, né? O teste é um instrumento de medida, a medida é aquilo que a gente obtém com o teste, né? Ela é representada por números, por exemplo, eu obtenho centímetros, obtenho metros, e a avaliação é a interpretação desses resultados. Então não adianta eu falar, olha, o seu IMC é 25,6. Ok, o que isso significa, né? Então a gente precisa avaliar para determinada pessoa qual é, né, a interpretação desse número, o que ele de fato significa. Aqui eu tenho diversos testes que são realizados aí para performance física, né? Nós temos aqui, por exemplo, o teste de impulsão horizontal, é um teste aí que a gente consegue verificar a potência de membros inferiores do atleta, né? Como eu falei, tem que ser nas mesmas condições, no pré e pós, para que a gente possa perceber se o atleta está mantendo a sua capacidade de potência. Aqui tem um teste de flexibilidade por fotometria, né? A gente consegue com bastante qualidade, né? Bastante fidedignidade, verificar aí a flexibilidade, a amplitude do movimento. Aqui um teste de dinamometria, né, com esse aparelho, o Jamar, que é aquele aparelho de preensão manual, né, atletas de judô, de jiu-jitsu, que tem que ter essa força de preensão manual, força isométrica, né, que não tem movimento, mas tem que manter essa força e gerar bastante contratilidade. Esse também é um teste de flexibilidade, né? O banco de Wells. O banco de Wells é um teste que é bem simples de se fazer, é talvez o teste mais usado no mundo aí com a finalidade de avaliar a flexibilidade geral do indivíduo, pois as musculaturas aí posteriores da coxa e da lombar são as musculaturas que mais se encurtam, né, no ser humano. Tem aqui um teste para consumo máximo de oxigênio, né? O analisador de gases vai medir o VO2 máximo para atletas aí de resistência aeróbia, de potência aeróbia. Aqui é um dinamômetro isocinético, né? Então esse equipamento ele consegue identificar a força, né, gerada em cada ângulo, cada grau, né, do arco aí do movimento. Tá? Na pista de atletismo se faz diversos testes, desde testes de potência anaeróbia, resistência anaeróbia, potência aeróbia e resistência aeróbia, né? Então tudo vai dizer, dependendo da distância que é percorrida, obviamente em intensidade máxima. Aqui tem um teste muito comum, muito usado em concursos públicos e
e também bastante interessante para alguns atletas, né? Que é o teste aí da barra fixa. E aqui uma imagem aí de um teste bastante famoso, que é o teste de Wingate, né? O teste na bicicleta ergométrica, e que ele mede potência anaeróbia em 30 segundos o teste, porque na verdade nos primeiros 5 segundos o atleta vai já alcançar o máximo pico aí de potência anaeróbia, mas mantendo esses 30 segundos em intensidade máxima, a gente consegue então fazer uma medida da resistência anaeróbia desse atleta. Tá? Então coloquei alguns exemplos aqui de testes para diversas capacidades, diversos sistemas energéticos, e de acordo com a modalidade do atleta, algumas capacidades físicas são mais ou menos importantes, tal sistema energético é predominante, é decisivo, né? E por isso a gente precisa acompanhar esse trabalho que está sendo realizado, essa performance do atleta para até identificar se a gente está indo no caminho certo. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso, tá? E um grande abraço a todos. Boa noite.